Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao quarto trimestre de 2024 da lição dos adultos. E o tema da revista, As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista das lições desse quarto trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. E a lição que iremos abordar é a lição de número 7, que tem a sua data para ser ministrada, o dia 17 de novembro de 2024. O tema da lição, a promessa de um coração novo. Texto áureo. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Verdade prática. O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. A leitura bíblica em classe encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, do versículo 25 ao versículo 29, e também no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Introdução. O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular, muito única. A palavra coração se refere à realidade da vida interior de cada ser, de cada pessoa. A Bíblia destaca que o coração é o centro da vida. Vamos então ver as promessas de Deus para o coração. Primeiro tópico, o coração na perspectiva bíblica. Primeiro subtópico, o coração na Bíblia. Raramente encontraremos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a palavra coração sendo usada para se referir literalmente ao órgão físico. O pastor Elinaldo Renovato, que também é comentarista das lições desse quarto trimestre, destaca 2 versículos no Antigo Testamento que trazem a palavra coração, se referindo literalmente ao órgão físico. O primeiro versículo encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 14, onde diz que Eliabe transpassou o coração de Absalão, filho de Davi, com 3 dardos. Essa palavra, coração, que está sendo mencionada nesse versículo, está literalmente fazendo alusão ao órgão físico. Podemos ver ainda no segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 24. Vamos ler? Diz assim: Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Coração, aqui nesse versículo, também diz literalmente, faz alusão literalmente ao órgão físico. Agora, de modo geral, essa palavra se refere ao homem interior. Estamos falando aqui agora do coração no sentido metafórico, diz respeito ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. O apóstolo Paulo, ele destaca o homem exterior e o homem interior. Podemos ver isso na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O homem exterior diz respeito ao nosso corpo físico, e o homem interior diz respeito à alma e ao espírito. Paulo está dizendo que ainda que o nosso corpo físico, com o tempo, venha a envelhecer-se, se corrompa, a nossa alma e o nosso espírito continua firme, continua a cada dia rejuvenescendo na presença do Senhor. E aqui, nesse versículo que nós lemos, quando Paulo fala do homem exterior e do homem interior, nós podemos ver aqui a tricotomia, corpo, alma e espírito.
Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, podemos ver isso de forma bem clara e está no capítulo 5, no versículo 23. Diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falamos em coração, no sentido simbólico, metafórico, estamos falando da dimensão do homem interior. Tudo o que faz parte da nossa alma e espírito. Então, meus irmãos, como diz aqui o comentarista, é para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Segundo subtópico, a circuncisão do coração. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 25 a 29, o apóstolo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. Observamos, na antiga aliança, a circuncisão de forma literal. Mas o que é circuncisão? Circuncisão consiste na retirada do prepúcio. Podemos dizer que hoje seria a cirurgia de fimose. No Antigo Testamento, trata-se de um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão, ou seja, é para o povo de Israel, como sinal do concerto que fizera com Abraão. O apóstolo Paulo diz na sua Epístola aos Romanos que, embora esta aliança no Antigo Testamento tenha sido marcada por um ato físico, contudo, na nova aliança, no Novo Testamento, a nova aliança não é caracterizada ou marcada por uma marca física, e sim pela obra realizada pelo Espírito Santo no coração do homem, ou seja, no homem interior. Essa é a verdadeira circuncisão. Esta obra é realizada exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus, que capacita o homem a ser seguidor de Jesus, a cumprir com os seus mandamentos e a ter um relacionamento pessoal com Deus. É algo extraordinário. Sem esta obra do Espírito Santo, seria impossível, sem esta obra no coração, o homem ter um relacionamento pessoal com Deus. Portanto, a circuncisão do coração não se trata de uma marca física, de um ato físico, e sim de algo espiritual, de uma obra realizada pelo Espírito Santo no coração, no homem interior. Vamos trazer agora a diferença entre circuncisão do Antigo Testamento e a circuncisão mencionada em o Novo Testamento, na Nova Aliança. A circuncisão no Antigo Testamento foi destinada aos descendentes de Abraão, apenas aos descendentes de Abraão, conforme está escrito em Gênesis capítulo 17, versículo 11, que diz assim: E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós, ou seja, entre Deus e Israel. Agora, na nova aliança, a circuncisão do coração, que é feita pelo Espírito Santo no homem interior, no coração do homem, é para todos que recebem e aceitam a Jesus Cristo como Senhor. Na antiga aliança, a circuncisão é um ato físico. Na nova aliança, é uma ação sobrenatural. Na antiga aliança, por ser um ato físico, a circuncisão é realizada, é feita pelo homem. Na nova aliança, por ser um ato, uma ação sobrenatural, ela é realizada pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro subtópico, um coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo, o ensino que acabamos de observar agora no segundo subtópico, que fala acerca da circuncisão do coração, remonta o profeta Jeremias, no capítulo 31, do versículo 31 ao versículo 34. Nesses versículos, Jeremias fala a respeito de uma nova aliança
que rompe com a forma da antiga. Essa nova aliança não seria conhecida por sinais externos, não seria conhecida por marcas físicas, mas esta nova aliança teria a ver com o íntimo, com o interior da pessoa. Por quê? Porque Jeremias diz que Deus daria um novo coração. Deus daria um coração novo ao seu povo. Isso quer dizer que Deus, nesta nova aliança, ele colocaria a sua lei. A sua lei estaria dentro do ser humano, que passasse a ser uma nova criatura, ou seja, que passasse pela obra da regeneração promovida pelo Espírito Santo. Vamos aqui explicar de uma maneira que o irmão venha entender. A antiga aliança era marcada por marcas físicas, a circuncisão, literalmente falando. A nova aliança é marcada pela circuncisão do coração, não por uma marca física externa, mas no interior do homem, onde agora o homem regenerado, ele tem a lei do Senhor em seu coração, o que lhe capacita a obedecer à voz de Deus e os mandamentos do Senhor. Isso é para o homem regenerado, aquele que nasceu de novo. Portanto, de maneira geral, a palavra coração na Bíblia se refere ao que está no interior do ser humano. E é por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta a guardar o nosso coração, conforme está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim a palavra do nosso Deus: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Segundo tópico, o coração de quem está em Deus. Primeiro subtópico, um coração inclinado a Deus. Quem está em Deus tem um coração inclinado para Ele. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. E o que é regeneração? Já falamos sobre isso nas lições anteriores e também nesta lição. A regeneração é um novo nascimento, é o nascer de novo, é uma obra efetuada pelo Espírito Santo no homem interior, no coração do homem, fazendo com que ele se torne uma nova criatura, conforme está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vivemos agora em novidade de vida. Quem está em Cristo, quem é nova criatura, não se conforma mais com este mundo, conforme está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quem está em Cristo não se conforma mais com este mundo, porque quer viver em santidade. Veja o que está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, aquele que nasce de novo, que é regenerado ao aceitar a Cristo como Senhor, ele passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. A regeneração é um dos aspectos da salvação. E quem é regenerado sente o desejo de estar na presença de Deus. Veja o que diz o Salmo 42, no versículo 1 e 2. Diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo fala acerca desta verdade, de que, uma vez que o homem é regenerado,
ele vê o reino de Deus. O homem que não é regenerado, ele não pode ver o reino de Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor em João, capítulo 3, versículo 3. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 e versículo 2, nós vamos ler esse texto para o entendimento dos irmãos. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Quem é regenerado, quem nasceu de novo, pensa nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Ele participa do reino de Deus. Ele se inclina para as coisas do Espírito. Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. E no versículo 25, ainda do capítulo 5, da carta de Paulo aos Gálatas, diz assim a palavra do nosso Deus: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quem é nascido de novo se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Segundo subtópico, um coração consciente. Como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos. O comentarista pastor Linaldo Renovato destaca Maria, a mãe de Jesus, como sendo uma mulher que tinha um coração consciente, porque Maria ouviu as palavras ditas pelos pastores acerca do menino Jesus. E a Bíblia diz que ela guardava e ela avaliava essas palavras no coração. Veja o que diz Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 18 e 19. Diz assim: e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. De igual modo, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza, a partir da palavra de Deus, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, e vamos ler para que os irmãos possam ter um melhor conhecimento, que diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Uma vez tendo esse coração novo, essa transformação, sendo transformado por essa nova natureza, nós temos a capacidade de guardar o nosso coração. De guardar o nosso coração e também o que se passa ao nosso redor, ao redor do nosso coração, de maneira que possamos desejar fazer a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus, conforme já lemos em Romanos capítulo 12, versículo 2. Quem tem um coração transformado, quem tem um novo coração, um coração novo, ele tem um coração consciente. Quem tem um coração consciente, pensa coisas que edificam. Veja o que está escrito em Filipenses capítulo 4, no versículo 8 e 9. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco.
Portanto, meus irmãos, quem tem um novo coração, quem nasceu de novo, quem tem uma vida transformada, tem um coração consciente na presença de Deus. Terceiro subtópico, Deus vê o coração. O coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar, contemplar. É o lugar, o local mais escondido do ser humano, da pessoa. Por quê? Porque fica no interior do homem. Ninguém pode ver o coração porque está no interior do ser humano. Mas Deus conhece o coração. Estamos falando aqui coração significando o homem interior, a sede das emoções, sentimentos, espiritualidade. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o nosso coração. Veja o que diz o profeta Jeremias no capítulo 20, versículo 12. Vamos ler apenas a parte A desse versículo que diz: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração. Jeremias está dizendo, o Senhor vê o nosso coração. Deus não apenas vê o nosso coração, como Ele esquadrinha o nosso coração. Sabe o que significa essa palavra esquadrinhar? Significa examinar minuciosamente. A Bíblia diz, e está registrado no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 9, traz Davi dando um conselho a Salomão. Veja o que Davi diz a Salomão. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Davi está dizendo a Salomão, Deus examina minuciosamente todo coração, todos os corações. Deus conhece você e eu por dentro e por fora. Deus sabe qual é o nosso DNA, Deus sabe tudo a nosso respeito. Deus conhece o nosso ser interior. Deus sabe quais são as nossas necessidades, as nossas causas. Ele conhece o nosso coração, até porque Ele é o nosso Criador, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 27, onde diz assim, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 27, diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Observe algo interessante. Esse Deus que criou o homem, ele certamente não conhece o homem no seu espírito, alma e corpo? Certamente que sim. Deus conhece o nosso homem exterior e Deus conhece o nosso homem interior. Deus conhece o homem na sua integralidade. O Criador formou o homem em sua integralidade, tanto a vida exterior quanto a interior. E por isso ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Aí o comentarista traz aqui algo muito importante que devemos estar transmitindo aos irmãos. Diz assim: assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Veja o que diz o Salmo 139, versículo 23. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então Deus conhece o nosso coração. Deus vê o coração. Terceiro tópico, promessas para o coração. Primeiro subtópico, um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, ou seja, uma nova natureza, como resultado da obra realizada por Deus, por meio do seu Espírito, a felicidade é uma realidade.
Jesus, no seu Sermão no Monte, ele fala acerca das bem-aventuranças, que é um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Isso nós podemos ver em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. A felicidade para o cristão não está em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Podemos ver que Paulo tinha essa felicidade proveniente do novo nascimento. Paulo se tornou uma nova criatura ao encontrar-se com Jesus na estrada de Damasco. A vida de Paulo mudou, se transformou. Deus operou através do Espírito Santo uma obra tal em seu interior que Paulo passou a ser não mais um perseguidor, mas passou a ser um perseguido. Por quê? Porque Paulo, ele pregava a palavra de Deus com ousadia, porque agora era uma nova criatura. Mas o apóstolo Paulo tinha felicidade, a felicidade daquele que é regenerado por meio do Espírito Santo. A felicidade de Paulo foi externada quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, dizendo: regozijai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, regozijai-vos. Sintam alegria. Paulo, quando escreve isso, ele estava preso em Roma, mas a prisão não tirou a alegria que ele tinha no espírito, proveniente de ser agora uma nova criatura, de ter uma nova natureza, do seu homem interior ter sido transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então, Paulo tinha esta alegria, e a Bíblia diz em Provérbios capítulo 17, versículo 22, a Bíblia diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Um coração alegre, um homem interior alegre serve de bom remédio. Nós podemos ver a alegria sendo externada na face daquele que tem alegria no interior, que tem um novo coração, que tem um coração transformado. Veja o que diz Provérbios capítulo 15, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje, sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior do homem, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. A alegria no coração aumenta a sensação de vitalidade, disposição e motivação. E isso é algo muito importante, e aqueles que têm uma nova natureza, ele vive em estado de felicidade. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força, conforme está escrito em Neemias capítulo 8, versículo 10. Segundo subtópico, um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele, sem o amor, não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O amor nos identifica. O apóstolo Paulo escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Essa palavra dita pelo apóstolo Paulo mostra que o amor de Deus está derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem o amor de Deus no coração, no homem interior, no seu interior. Por isso, o coração do salvo está cheio de amor. A Bíblia diz, e está escrito em Romanos, capítulo 13, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 1 e 2, diz assim:
ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, o amor é imprescindível na vida daquele que nasceu de novo. É a marca do cristão. Podemos ver que o amor é a essência de Deus. Trata-se de um dos atributos comunicáveis do Senhor. Veja o que diz em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor e Ele compartilha esse atributo comunicável conosco. Nós também podemos amar e, uma vez sendo regenerados, precisamos demonstrar amor, precisamos externar amor. O amor é uma das 3 virtudes teologais. Onde encontramos isso? Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé e a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Então, entre a fé e a esperança, entre essas 3 virtudes teologais, fé, esperança e amor, a Bíblia afirma que a maior dessas virtudes é o amor. E é por isso que devemos amar. É por isso que aquele que é salvo em Cristo, aquele que nasceu de novo, tem a promessa de ter um coração cheio de amor. Terceiro subtópico: o penhor do Espírito no coração. É mais uma promessa para o coração. O penhor do Espírito nele. Veja o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui nesse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação dada por Deus e testificada em nosso coração. E o que significa a palavra penhor? Penhor é uma garantia. É aquilo que é dado como garantia. O Espírito Santo em nosso coração é uma garantia de que somos salvos em Cristo Jesus, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9. Mas não somente isso. Veja o que diz Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. O que isso quer dizer, meus irmãos? Esse penhor, o Espírito Santo, é a garantia de que somos de Deus, pertencemos a Ele, e também a garantia de que Cristo virá nos arrebatar para estarmos sempre com Ele, para sempre com o Senhor nas mansões celestiais. Este é o penhor do Espírito no coração. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Amém? Conclusão. Nesta lição, estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um, ao homem interior. Estamos falando aqui do coração no sentido figurado, metafórico. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente.
Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana, porque o homem é um ser falível. Contudo, mediante sua onisciência, Deus, sabemos que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e enquanto onisciente, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração, do ser, do homem interior, do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha, examina o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa a cada um conforme suas ações, conforme está escrito em Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, compartilhe e não esqueça de nos ajudar com a sua oração. Assista os vídeos anteriores, os hinos sugeridos e Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.